Olá a todos, eu sou Marilene Tati e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, na aula de hoje, a gente vai reciclar potes. Eu vou ensinar vocês a fazerem esses lindos potes aqui, esses potes decorados para a cozinha, tá, gente? E vocês, se vocês fizerem esses potes aqui, com certeza vocês vão vender muito, que é uma peça bastante vendável. Fica super lindo, tá, gente? E dá para ter um bom lucro com essa peça. Então, fiquem no vídeo até o final. Se vocês gostarem, então não esqueça de deixar o seu like, que é bem valioso aqui para o canal. Me ajuda a crescer e também continuar trazendo bastante conteúdo aqui ainda para vocês, tá bom, gente? Também vou deixar aqui abaixo na descrição o link das outras redes sociais, no qual eu entrego bastante conteúdo rápido e fácil de fazer, ideal para quem está iniciando na área do biscuit. Então lá eu tenho bastante dicas, ensino a fazer peças bem fáceis, apliques e entre outras coisas, tá, gente? Então quem quiser me seguir lá também, o link está logo abaixo, tá bom, gente? Então, bora aprender! Então, gente, puxem a cadeira aí, vamos sentando e vamos assistir mais a uma aula, tá, gente? Hoje eu vou trazer para vocês mais uma ideia de potes de cozinha, que é uma peça bastante vendável e vocês vão aprender e é bem diferente. Vocês vão adorar fazer, vão vender muito, tá, gente? E é uma peça que vocês vão ter que vender um pouquinho mais no valor que vocês forem vender, porque ela vai mais material, porque é uma peça mais elaborada, então a gente vai gastar um pouquinho de mais de massa de biscuit. Então, a média de preço dos potes está em torno de 30, 35, mas essa peça aqui vocês vão pedir um pouquinho mais pelo fato de a gente usar mais material, tá, gente? Para o pote de café que a gente vai utilizar um vidro de Nescafé grande, tá? Esse vidro aqui, vocês vão apenas lixar a tampa com uma lixa bem grossa, deixar bem áspera assim, tá, gente? Já o pote de açúcar, a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou ensinar para vocês. Então, no pote de açúcar, eu vou utilizar esse pote menor, ó, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Até para o pote de café, se vocês não tiverem esse pote de Nescafé aqui, vocês podem utilizar esse tipo de pote aqui também, esse de conserva que também dá, tá, gente? Então, aqui vocês vão pegar essa tampa aqui, como ela é mais baixinha, a gente quer dar aquele efeito de tampa mais alta, vocês vão lixar toda essa parte aqui de plástico. Caso for esse tipo de tampa, vocês não precisam lixar, tá? Mas se for esse tipo de tampa de plástico, sempre vocês lixem para aderir melhor a massa. Aqui vocês vão recortar um pedaço de isopor. Aqui eu cortei em tamanho maior. Vocês vão riscar aqui, ó, com uma canetinha e vão recortar bem do tamanho da tampa, tá, gente? Depois de colar, vocês vão recortar bem do tamanho certo aqui da tampa, que ela vai ficar assim, ó, tá? Esse aqui eu já colei pra gente fazer a nossa peça hoje, já tá colado. Então, depois de colar aqui, vocês podem colar com cola branca mesmo. Só que vocês vão ter que esperar secar de um dia pro outro, para ela fixar bem, tá, gente? Então, essa tampa, depois de ter ficado por várias horas secando, vocês vão pegar uma lixa e vão lixar ela toda a volta aqui, uma lixa bem, pode ser uma lixa bem grossinha, tá, gente? Não precisa ficar muito parelhinho, que depois com a massa a gente vai ajeitar melhor. Então, aqui vocês vão lixando toda a volta, deixa bem do tamanho da tampa. Depois dela tá bem do tamanho da tampa aqui, ó, vocês vão arredondando essa parte de cima. Vocês podem tirar com lixa grossa, depois passem uma lixa mais fininha para deixar mais lisinho, tá? É que a lixa grossa, ela acelera e vocês conseguem lixar mais rápido e depois só dá uma alisadinha com a lixa fina, tá, gente?
Então, vocês vão fazer isso aqui, vão arredondar bem. Deixar bem redondinho. Pode tirar aqui, ó. Ó. Ela vai ficando assim. Então, aqui, para não dar muita sujeira, eu já lixei e eu quero mostrar para vocês como ficou. Ele vai ficar assim, num formato arredondado. Esse aqui vai ser para o açucareiro. Então, esse aqui vai ser para o café. Se vocês quiserem fazer nesse vidro aqui, ó, de conserva, ele vai ficar assim, ó. Tá, gente? Então, aqui a gente vai abrir uma massa e a gente vai encapar, então. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, caso vocês queiram, vocês podem colocar também bola de isopor. Vocês vão recortar menos da metade de uma bola de isopor e vão colar aqui. Também dá super certo e fica bem legal, tá, gente? Quem quiser, faz com a bola de isopor ou um pedaço desses isopor que vem em embalagens. Você sabe que eu uso em várias peças minhas, eu sempre guardo. Então, vocês já aproveitem e usam esse isopor de embalagens, então. Aqui eu abri um pedaço de massa já, que a gente vai começar, então, a encapar os nossos vidros para fazer a parte externa dos potes. Aqui eu vou fazer um cremezinho, ó. É uma cor bem suave, mas vocês podem fazer branco, a cor que vocês quiserem. Esse cremezinho aqui eu tingi a massa com essa tinta para tecido mesmo, na cor marfim, tá, gente? E misturei uma pontinha de massa marrom e uma quantia também de massa branca para deixar ela bem clarinha e bem suave e não deixar ela transparente. Então, sempre coloque um pouco de branco também, tá, gente? E antes de começar a encapar os vidros, vocês lavem ele bem com detergente, uma esponjinha, para tirar toda a gordura que tem nele. E depois, antes de passar cola, ainda vocês passem um algodãozinho com álcool também, para não deixar nenhum vestígio, tá, gente? Então, aqui eu vou passar cola branca mesmo, essa para biscuit. Eu uso a Cascorés, rótulo azul, a mesma que eu faço a massa, eu uso para colagem. Tá, gente? Vamos passar, então, cola em toda a extensão desse pote. Deixa eu pegar aqui, fica melhor. Que a gente vai encapar. Eu vou encapar só esse, para vocês verem como eu faço, porque o outro não vou ensinar todo o passo a passo, porque é a mesma coisa que a gente está fazendo nesse, tá, gente? Pode colocar a cola em toda a extensão, não deixe nem um pouquinho fora. Aqui, então, eu vou acomodar esse pote aqui e vamos começar a encapar. Vocês coloquem ele deitadinho assim e vão rolando ele, ó. Deixa um pedacinho abaixo sobrando, que depois ali a gente vai virar para baixo para dar o acabamento. Vão dando toda a volta. Aqui a gente vai recortar o excesso de massa que ficou. Vamos tirar aqui, passou. Vocês não precisam se preocupar muito com a medida, que o excesso a gente vai tirando. Aqui vocês vêm desmanchando essa emenda, coloque um pouquinho de água, dá uma umedecida aqui, vem desmanchando, para deixar bem lisinho. Aqui embaixo, com uma faquinha, eu vou fazer isso aqui, ó. Quem tiver secador, depois quiser deixar bem lisinho, vai com o pote na frente do secador e vai alisando, que ele fica bem lisinho. Tem que deixar ele o mais lisinho possível, porque quando a gente tá fazendo esse processo, a gente vai segurando ele, vai acabando ficando as marcas dos dedos aqui. Então, é bom que depois vocês na frente de um secador sequem e deixem bem lisinho, tá, gente? Ó. Vamos fazer esse acabamento aqui embaixo, vamos puxando. Agora, aqui em cima, a gente vai tirar esse excesso. Vocês tirem, mas não deixem um pouquinho mais alto, porque depois de seco, vocês vêm com estilete e vão recortando mais, vão deixando bem parelhinho, tá, gente? Então, vocês vão tirar só o excesso mesmo. Pode ficar irregular, que depois com o estilete vocês vão acertar direitinho. Tá? Aqui eu vou dar uma apertadinha
Vou acomodar bem a massa aqui em cima, sem se preocupar com o acabamento. Agora eu vou dar uma secadinha nele na frente do ventilador, alisando, e vou mostrar para vocês como tem que ficar. Gente, aqui já dei uma alisada. Vocês coloquem na frente do secador de cabelo e vão fazendo isso aqui, ó. Se caso quem não tiver secador de cabelo, só vai alisando assim, ó, até deixar bem lisinho, tá, gente, ó. Ele vai ficar bem assim, ó, bem lisinho. Então, aqui da mesma forma, a gente vai encapar esse aqui, o de Nescafé. Da mesma forma que a gente encapou esse, tá? Vou retirar a tampa, vou abrir uma massa e vamos encapar esse aqui também. Já abri um pedaço de massa, vocês medem mais ou menos a altura aqui que vocês vão precisar. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Passar cola em toda a extensão do pote. Mesma coisa. Aqui em cima também vou retirar esse excesso, sempre deixando um pouquinho mais para o recorte depois. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, gente, como esse vidro aqui de Nescafé, ele tem umas curvas, ele não é tão retinho, ele pode ficar alguma bolinha por baixo. Daí vocês vêm com uma pontinha de uma agulha, fazem um furinho, tire esse ar que ficou dentro, por baixo da massa, e passa um pouquinho de água para deixar bem lisinho, tá, gente? Ó, aqui eu queria mostrar para vocês, ó, ficou duas bolhazinhas de ar, ó. Vou fazer um furinho com a pontinha da agulha, vou retirar esse ar de baixo, que não saiu bem, furar de novo. Retire esse ar de baixo. Aqui vou passar um pouquinho de água. Vou alisar para não ficar esses furinhos que vai ficar feio. Deixe bem lisinho. Então, aqui tá encapado, agora é só deixar ele bem lisinho. Dei uma secada na frente do secador, ó, ele fica super lisinho, ó, gente, usando o secador. Então, as duas peças já encapadinha, aqui vocês vão deixar secar de um dia para o outro, antes de começar a fazer os detalhes, tá, gente? Se vocês forem fazer com ele molhado, vai ficar muito ruim de trabalhar e a gente vai acabar marcando essa massa aqui e machucando ela, e vamos tirar toda essa parte que a gente alisou aqui, não fica legal, tá, gente? Então, de um dia para o outro, essas duas peças na secagem. Então, gente, enquanto os potes dão uma secada, a gente já vai fazendo os rótulos para colocar na frente, tá? Então, eu vou utilizar esses cortadores, essa parte recortadinha aqui, eu vou utilizar os dois menores, os dois tamanhos menores. Esse pequeno aqui vai ser pro pote de açúcar, e esse um pouquinho maior vai ser pro pote de Nescafé, de café, e também do pote de chá, que são potes maiores, tá, gente? Então, aqui vamos recortar dois rótulos desse maior e um só menor. Aqui eu já abri uma massinha, então vamos recortar um pequeno. Já vamos deixar aqui de lado, vamos dar uma ajeitadinha nas beiradinhas. E dois grandes, então. Aqui recortados três, vamos pegar e fazer pontinhos, vamos fazer furinho em cada voltinha dessas, tá? Em todos eles. Vamos fazer isso aqui. Só para dar um aspecto rendadinho. Assim, fiz os pontinhos, os furinhos nos três. E assim eu vou deixar secar um pouquinho para vocês coloquem secar desse lado para cima, porque a gente vai precisar que crie uma casquinha aqui
dê uma leve secada para depois a gente fazer a colagem. Atrás pode estar mais úmido, que vai ficar até melhor para colar. Então, vocês botem secar assim, virado para cima, uns 15 minutos já tá bom. Aqui, então, vou fazer 2 rolinhos bem fininho, que é pra gente fazer o acabamento em cima de cada pote, aquela parte que ficou emendada em cima pra gente fazer um acabamento e ficar bem finalizado a peça. Então, vamos fazer 2 rolinhos bem fininho. Pro vidro de Nescafé não vai ser necessário, porque a tampa vai ficar bem em cima da emenda, e então não vai precisar disso aqui. Então, a gente vai fazer esse rolinho só pro vidro de açúcar, pro açucareiro, e também pro outro vidro de conserva, tá, gente? Então, façam 2 rolinhos assim, ó. Vamos precisar de 2, bem fininho aqui. Vocês deixem secar e depois vocês vão pintar com tinta Metal Colors, tá? Mas ela tem que estar seca, porque senão depois se vocês pintarem ela molhada, ela vai secar, vai encolher e a pintura vai ficar bem feia, tá, gente? Então tem que deixar dar uma secada assim. Então, 2 rolinhos. E também a gente vai fazer os cabinhos pra gente pegar na tampinha. Então, a gente vai utilizar uma bolinha de isopor de 25 milímetros, que é pra gente fazer essa parte aqui que a gente vai colocar, ó. É o cabinho, o pegador da tampinha, tá? Então, bolinha de isopor de 25 milímetros. Aqui vocês vão pegar um pedacinho de massa, não tem tamanho. Pode ser bem pequeno o pedaço de massa, ó. Em comparação, deixa eu pegar um pouquinho mais. Só para encapar a mesa, ela não precisa ficar muito grossa de massa, porque eu não quero ela muito grossa a mesa, eu quero que ela conserve esse tamanho aqui, ó. Tá? Mais ou menos esse tamanho assim, ó, tá? Aqui a gente vai encapar essa bolinha, então. Pode abrir um pouquinho ela, pode ficar bem fininha, gente, não precisa ser grossa. Só mesmo para encapar essa bolinha. Eu não quero que ela aumente de volume. Só para encapar, porque se a gente for pintar com Metal Colors direto no isopor, vai ficar feio. Então, só para dar essa capinha aqui, tá, gente? O suficiente para vocês cobrirem ela. Aqui vocês vão alisar essa bolinha, vão deixá-la bem redondinha. Deixaram ela bem redondinha assim, ó. Vão colocar num palitinho e vão colocar secar. Antes da pintura também, essa bolinha tem que estar bem seca, tá, gente? Então, aqui eu já adiantei, eu já fiz as 3 bolinhas que eu vou precisar. Já pintei ela com Metal Colors, ó. Ela vai ficar bem assim. Essa aqui é as que a gente vai usar. E também já adiantei aqui pra gente não parar a nossa produção da nossa peça. Aqui eu também já pintei de dourado esses pedacinhos aqui que a gente fez, esses rolinhos, tá? Já tá pintado, porém ele tá bem flexível, ele não tá totalmente seco. Eu sequei o suficiente para mim conseguir pintar, que aqui depois a gente vai aplicar. Então, pronto esse aqui, vamos reservar e vamos começar a encapar as tampas, então. Então, para tampa, aqui eu vou encapar essa aqui e da mesma forma a gente vai encapar essa grande aqui do Nescafé. Então, aqui eu vou passar um pouco de cola branca, vou passar em toda a volta aqui onde a gente lixou também, nessa parte plástica aqui, vamos passando toda. E aqui, então, a gente vai encapar essa tampa. A massa não pode ser muito fina, gente, porque depois a gente vai fazer umas marcações e se for muito fina, ela não vai ficar legal, ela vai acabar cortando, rachando, tá, gente? Então, vocês vão deixar ela bem grossinha, ó, ela fica uma espessura bem grossinha. Aqui vocês vão começando puxando de cima, para não ficar ar embaixo, vão descendo. Aqui eu vou pegar na mão, que vai ficar melhor para mim encapar. Com a mão aqui eu vou puxando, ó, toda a volta. Ela tá bem grossinha, ela fica bem boa de puxar, ó. Puxando até embaixo. Aqui embaixo eu vou retirar esse excesso,
uma faquinha, o que vocês tiverem aí. Vamos tirar esse excesso. E aqui a gente vai dar um acabamentozinho, vamos dar uma pressionada aqui, ó, bem embaixo, puxando pra dentro, fazendo essa voltinha da tampa, ó. Mas vocês não vão recortar agora aqui, ó. Ela vai ficar desparelhinho, depois quando ela estiver seca, com estilete, vocês vêm e recortam bem direitinho embaixo. Vamos dar o tempo para a massa trabalhar, secar e ela vai encolher um pouco, senão para não aparecer a tampa, tá, gente? Então aqui depois de bem lisinha a tampa, a gente vai fazer a marcação da onde a gente vai fazer as divisórias, tá, gente? Vocês dividem bem ao meio, fazem uma marcação. Virem e dividem aqui no meio de novo outra marcação. Ele vai ficar tipo um X, ó, tá? Agora aqui vocês vão remarcar. Cada intervalo aqui vocês vão fazer outra marcação. Aqui no meio, virem e outra aqui, ó. Fica 2x duas vezes, tá, gente? Ele vai ficar assim. Daí, com um auxílio de pode ser um palitinho de churrasco, vocês coloquem bem no meio e vão acompanhando essa marcação que foi feita. Vão até o ladinho aqui, ó. Cada marcação vocês vão fazendo isso. Ó. Pode aprofundar bem que ela vai ficar bem legal. Por isso que a massa tem que estar um pouquinho grossa, ela não pode ser muito fina para a gente poder aprofundar. Cada marcação vocês vão acompanhando, que daí fica bem padronizado, ó. Ó, aqui ficou uma bolinha de ar, peraí que eu vou tirar. Com a pontinha de uma agulha, venho, faço um furinho e vou empurrando aquele ar para sair no furinho, tá, gente? Vocês não deixam ar por dentro. Agora, com o dedo mindinho, vocês vão alisando aqui para suavizar cada marcação. Pode vir com esse dedo aqui também, ó. Qualquer dedo que vocês usarem aí vai tá? Só para suavizar essas marcações aqui, ó. Vamos suavizando. Se vocês quiserem utilizar uma ferramentinha também, vocês podem utilizar, ó. E vamos deixando essa aqui de forma mais arredondadinha, ó, tá? Vocês vêm com a mão aqui, vão arredondando. Ó, vai ficar tipo uma abóborazinha, tá, gente? Eu já deixei bem redondinha, bem lisinha, vocês podem alisar bem. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola no meio. Vou colocar uma bolinha de aproximadamente 1 grama, por aí, ó. Mais ou menos isso. Vou colocar essa bolinha aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho mais de cola na volta aqui, ó. Coloquei aqui, vou dar uma achatadinha. E agora eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, já pintada. Vou colocar aqui um pedacinho de arame galvanizado. Não pode ser muito longo. Para depois não ter perigo, qualquer batidinha... Ah, saiu lá atrás. Eu já vou pegar uma bolinha dessas pintada, vou colocar um pedacinho de arame galvanizado, bem pequeno. Não pode ser muito longo para não sair atrás, tá, gente? Aqui eu vou passar um pouquinho de cola também. Vou passar mais um pouquinho aqui. Então, aqui eu vou colar essa bolinha aqui e vou dar uma pressionada, que vai achatar aquela bolinha de massa que a gente colocou. Bem assim, vocês veem e achatem. Ó, gente, ela ficou assim. Então, essa nossa tampinha aqui já tá pronta. Vamos colocar secar e vamos encapar, então, essa outra aqui. Da mesma forma que a gente fez essa aqui, ó, vocês vão fazer essa aqui também, tá bom, gente? Então, aqui encapada também, vamos dividir e subdividir. Mesma coisa que a gente fez no outro.
aqui pronta as 3 tampas. Vamos deixar secar e vamos começar a colocar as alças, então, dessas nossas jarras e açucareiro. Então, aqui para as alças do açucareiro, a gente vai utilizar 2 bolinhas de 14 gramas para cada alça, tá, gente? Cada alça vai ter 14 gramas. Aqui vamos fazer um rolinho que fique mais fino numa ponta e mais larguinho na outra, mais assim, ó, tá? Ele vai ficar mais afinadinho de um lado e do outro mais grossinho. Aqui vocês vão abrir os dois que fiquem iguais, do mesmo tamanho. Daí vocês vão medindo. Eu vou dar o tamanho que vai ficar. Ó, aqui ele ficou mais ou menos, vamos ver, 8 centímetros e um pouquinho, tá, gente? Mas esse aqui não é o tamanho final que ele vai ficar. Agora, aqui a gente vai pegar esses 2 rolinhos, com o dedo mindinho, a gente vai separar uma bolinha aqui na ponta, assim, ó. Vai ficar uma bolinha aqui. Do outro lado também a gente vai fazer uma bolinha, porém um pouquinho menor, ó. Aqui vamos arredondar, deixar bem bolinha mesmo. Ele vai ficar assim, ó. Aqui a gente vai afinar. Vamos afinar um pouquinho mais, ó. Afinar aqui pra ponta, deixar bem parelhinho. Ele vai ficar assim, ó. Aqui bem redondinho e aqui embaixo também. Aqui, então, a gente vai passar um pouquinho de cola aqui nessa parte de cima da bolinha e aqui pra dentro, que aqui a gente vai virar. Então, aqui a gente vai começar a virar e a gente vai virando até essa parte da bolinha encostar aqui, ó. Tá, gente? Ó. Ela vai ficar com essa curvaturinha. Bem assim. Do outro lado, a gente vai fazer o contrário. Vamos passar aqui um pouquinho em cima e aqui nessa lateral. Daí, vem pro lado contrário. Ó, vai ficar bem assim. Então, esse aqui é uma das alças. A outra alça agora vocês vão fazer que fique ao contrário. Vamos fazer a mesma coisa na outra alça. A bolinha na ponta. Na outra ponta também. Eu esqueci de dar a medida que ficou. Agora eu vou dar, antes de a gente virar ela, eu vou dar a medida que ficou. Ó. Ficou assim, arredonda bem a bolinha. Aqui vamos dar mais uma ajeitadinha. Aqui também. Aqui o tamanho total, agora ele ficou 9,5, tá, gente? Então, ele aumentou um pouquinho. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Um pouquinho de cola aqui, vem pro meio. Aqui começa a enrolar até a ponta dessa bolinha chegar aqui embaixo, ó. Tá? Agora, aqui, lado contrário. Passar uma cola, vamos virar pro lado contrário. Ó, daí ficou assim, gente. Uma alça para cada lado. Então, aqui, antes de colocar a alça, eu vou colocar esse detalhe em dourado aqui, para dar o acabamento aqui onde a gente terminou a emenda, ó, para ficar bem bonitinho aqui. Vamos passar um pouquinho de cola, bem pouquinho. Passem só uma carreirinha de cola, não esparramem muito. Vamos passar em toda a volta e fazer a colagem, então, desse rolinho dourado que a gente fez. Então, aqui passei a cola em toda a volta, vou vir colando esse rolinho. Vão dando uma pressionada e vão ajeitando, ó. Fazer toda a volta. E aqui vamos cortar esse excesso.
Aqui vamos pressionando para que fique bem coladinho. Ó, gente, que detalhe legal que fica. E fica um acabamento excelente, tá, gente? Essa peça aqui vocês podem vender super bem, porque é uma peça bem trabalhada e fica muito bonito. Até para usar em cantinho alemão, fica muito linda essas peças. Ó, gente, ficou assim, então. Então, agora a gente já pode vir colando a nossa alça. Passar um pouquinho de cola aqui em cima. Vamos ver o tamanho onde vai ficar, mais ou menos. Vamos passar aqui embaixo também um pouquinho de cola. E aqui a gente vai colar, ó. Essa parte gordinha aqui da bolinha pra dentro e aqui pra fora, ó. Vamos dar uma pressionada para ficar bem coladinho. Depois a gente vai fazer um acabamento em toda a volta que vai fixar bem. Depois não vai ser tão fácil quebrar, tá? Por qualquer batidinha ele vai ficar bem reforçado, tá, gente? Até mesmo porque essa alça aqui, ela não é para segurar. Ela é só apenas um enfeite. Então, assim, a gente vai medir do outro lado, bem no tamanho certo, bem na outra metade, e vamos colar outra alça. Então, aqui pronto o nosso açucareiro, colocadas já as alças. Vamos, então, colocar a alça agora no bule, tá, gente? Vou ensinar vocês a fazerem. Olha que linda que tá ficando. Então, aqui para fazer o bico, eu vou utilizar 43 gramas de massa. Vocês podem colocar 45, se vocês quiserem um pouquinho mais grossa, ou até um pouquinho mais, daí vocês veem. Eu vou utilizar 43 gramas, tá, gente? Aqui, então, eu vou fazer um rolinho mais largo numa ponta e bem fino na outra, tá, gente? Vamos abrindo. Até ele ficar mais ou menos com 12 centímetros. Vocês medem aí, vão medindo até ele chegar a 12 centímetros. Ó, aqui ainda tem 10. Vamos afinar mais na ponta. Vamos medir aqui. Ainda não tem 12 centímetros. Vamos afinar mais um pouquinho. Pode afinar bem aqui na pontinha. Deixar a ponta bem mais fina. Ele vai ficar assim, ó. Tá, gente? Agora tá mais ou menos 12 centímetros. Não tem problema se passe um pouquinho ou se fica um pouquinho menor também, não quer dizer. Então, aqui vocês vão pegar qualquer boleadorzinho que vocês tiverem, boleador não, pincel modelador, e a gente vai abrir um furinho aqui, ó. Bem lentamente, ó, a gente vai abrindo um furinho, apertando nas laterais, ó. Vão ajeitando. Pegar essa parte mais larga aqui, ó. Pessoal, se vocês quiserem aprender a fazer essa ferramenta, tem vídeo aí no canal. O pessoal tá querendo aprender. E também tem vídeo lá nas redes sociais que eu ensinei a fazer essa ferramenta. Quem não me segue lá também, já aproveita e já vai me seguir lá, que vocês vão aprender muita coisa. Essa ferramenta eu já ensinei aqui no canal e já ensinei lá nas redes, tá, gente? Aqui, vamos fechar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu tô fazendo essas peças aqui com a massa caseira, que já tem receita aqui no canal. Quem não aprendeu, quiser fazer, ainda não assistiu o vídeo, então é só ir lá. Vai ficar aqui na descrição o link, vocês dão uma olhada lá para aprender a fazer essa massa, tá, gente? Então, aqui vão dar mais uma ajeitada. E aproveitem também, gente, já vão deixando o seu like aí, que é bem valioso aqui pro canal, para depois, quando chegar o final do vídeo, vocês não se esquecerem de deixar o like, tá, gente? Então, ficou assim, vamos medir novamente para ver quanto que deu. 12 centímetros e um pouquinho. Aqui vocês vão colocar na bancada, nessa posição aqui, vamos dar uma pressionada, ó. Bem assim, vamos dar uma alisada para tirar as marcas das digitais, que ele vai ficar assim, ó, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Pode afinar mais. Então, aqui agora a gente já vai colar aqui no bule. Então, aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Vocês não coloquem o bico muito acima, que ele vai ficar feio. Vocês têm que começar mais ou menos nessa área aqui, ó.
tá, gente? Deixe mais pra baixo, não muito lá em cima. E aqui vocês vão colar dessa maneira, ó, que ele vai ficar pra fora. Bem assim, vamos dando uma apertadinha aqui, ó, pra colar bem. Não se preocupem aqui com o acabamento, porque depois a gente vai fazer um acabamento bem legal aqui e reforçar, tá, gente? Então, vocês fazem isso aqui com ele pra fora, tá? Aqui vocês vão dar essa voltinha. Uma voltinha aqui e puxem aqui, ó, bem assim. Bem devagarinho, vão ajeitando aqui mais pra fora. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola aqui atrás, porque eu vou colar essa parte aqui em cima, para depois não ficar não quebrar tão fácil, tá, gente? Vocês colhem assim, ó, e aqui vão dar uma puxadinha para fora. Pode colar um pouquinho mais acima. Daí vocês vão ajeitando do jeito que vocês acham melhor. Aqui dá uma alisadinha. Olhem se ele ficou bem retinho, aqui ficou torto, vamos puxar um pouquinho mais pra cá. Vão sempre ajeitando, ó. Aqui embaixo vocês podem puxar um pouquinho com a palma da mão, ó. Certifiquem que tá bem retinho. E tá pronto, então, esse bule, né, na verdade. Tá, gente? Então, vamos fazer agora a alça. A alça é como a gente fez no do açucareiro, só que aqui a gente vai utilizar 30 gramas de massa, tá, gente? Ela vai ficar mais alongada que do açucareiro. Então, aqui a gente vai fazer aquele mesmo rolinho, vamos alongando. Aqui ele tem que ficar com mais ou menos 21, 22 centímetros, tá, gente? A mesma coisa, o mesmo processo da alça do açucareiro. Vamos afinando na ponta. Aqui vamos fazer aquela bolinha tradicional que a gente fez no açucareiro. Vai ficar uma bolinha maior aqui e outra menor. Então, a alça vocês vão fazer exatamente como o açucareiro, porém mais alongada. A gente vai fazer bem mais longa, que ela tem que dar toda a volta. Vamos arredondar aqui e vamos acertar as pontinhas. Agora, aqui vocês vão abrindo até chegar mais ou menos 21 a 22 centímetros. Vocês vão afinando. Aqui tem 15, vamos afinar, vai dar para afinar bem mais. Você deixa mais grossinho aqui em cima e mais fininho na ponta. Procurem afinar mais para a ponta, ó. Vamos medir novamente. Ainda não tá no tamanho. Vamos afinar mais na pontinha aqui, ó. Vocês não afinem muito aqui em cima. Aqui ele tá com 20 centímetros e meio, já vai tá bom, já tá bom assim, tá, gente? Fazer o mesmo processo que a gente fez no outro. Um pouquinho de cola e vamos virar. Aqui eu vou olhar aonde ficou o bico desse bule e vamos marcar aqui bem na mesma direção, vocês marquem aqui, ó, pra gente colar a alça, tá, gente? Vamos colar aqui nessa parte que tá aprofundada aqui do vidro. Vamos colocar um pouco de cola aqui e aqui mais abaixo. Vai ficar mais ou menos na altura do bico desse bule, tá, gente? Então, aqui vamos colocar nessa parte que tá, dessa parte acinturada aqui do pote. Colhem aqui, bem no meinho. E mais ou menos aqui vocês vão botar na altura do bico, tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Vamos colar aqui mais ou menos na altura do bico. Vamos olhar aqui, vamos acertar bem direitinho, colocar na posição. Isso aqui, gente, quando vocês forem colar, é bom que vocês deixem secar um pouquinho antes de colocar aqui na posição, que ele fica melhor para vocês ajeitarem, tá, gente? Feito isso, vocês vão deixar agora de um dia para outro para vir fazer depois o acabamento. E daí vocês ficam sempre observando se tá tudo na posição aqui, se não ficou nada tortinho. Vão olhando, ó, ali na frente, atrás e sempre ajeitando, tá, gente? Então, eu já adiantei aqui no bule, que vai ser pro chá. Eu já antecipei, já coloquei a alça e o bico aqui da mesma maneira que eu ensinei ele para vocês.
porque eu quero ensinar o acabamento aqui, como é que vocês vão fazer depois de seco. Então, essa peça aqui já deu uma secadinha, então eu vou ensinar para vocês fazer como vocês vão finalizar aqui, ó. Vocês vão passar uma cola em toda essa volta aqui, ó. E aqui vocês vão fazer um rolinho bem fininho com a mesma massa que a gente usou para encapar. Bota mais fininho na ponta assim, e vocês vêm colando aqui, ó. Colando aqui bem nessa volta pra gente dar um acabamento, ó. Que daí vai reforçar a peça e vai ficar bem finalizado. Eu vou recortar um pedacinho que ficou a mais. Aqui eu vou dar uma umedecida, e vocês vão juntando essa massa, ó. Tá? Vamos fazendo isso aqui. Toda a volta, puxem pra lá, puxem pra cá, que vai ficar um acabamento muito legal. Sempre umedecendo, que ela fica melhor de trabalhar, ó. Mas isso aqui, gente, vocês têm que fazer depois que essa parte aqui já esteja bem seca. Aqui não tá muito seca, eu só adiantei um pouco, mas já tá melhor para fazer, ó. Tá? E aqui vocês vão passando uma água e deixando bem lisinho. Então, com o acabamento, ele vai ficar assim, ó. Bem ajeitadinho. Então, assim, vocês vão fazer em todas as peças. Pode fazer aqui também, colocar bem pouquinho a massa e fazer esse acabamento em toda a volta, tá, gente? Eu não vou poder fazer todo, senão o vídeo já tá longo até demais. Mas daí vocês fazem, então, isso aqui em todas as emendas do bule, dos dois bule, do açucareiro, tudo vocês fazem isso. Então, aqui a gente vai fazer um detalhe em dourado, como esse bule, esse açucareiro vai ser tudo em tom de marfim e dourado. A gente vai fazer um detalhe aqui nos rótulos também, tá, gente? Então, aqui eu vou utilizar o Metal Colors dourado. Aqui eu tô utilizando o ouro solar, o dourado solar, mas vocês podem qualquer tom de ouro, tá, gente? Então, aqui uma esponjinha vocês vão precisar. E aqui vamos colocar um pouco desse Metal Colors aqui na esponjinha. Aqui a gente vai dar uma batidinha aqui, retirar o excesso para não ficar com muita tinta. Vamos pegar um a um e fazer só isso aqui, ó, toda a voltinha, ó. Tá, gente? Toda a volta do rótulo. Aqui ainda ele tá molhadinho, porque a gente vai colar ele meio úmido ainda. Mas vocês já podem fazer isso. Coloquem aqui na bancada, que vocês vão dando a batidinha de fora pra dentro, ó. Só pra dar um tonzinho dourado. Daí, assim, vocês vão fazer nos três rótulos. Ó. De fora pra dentro. Pode fazer bem fortinho na parte de fora e suaviza pela parte de dentro, ó. Então, fazendo os três assim, ó. Aqui eu coloquei já o dourado em todo, já deu uma secadinha. Então, eu já vou escrever o que eu quero aqui para colocar no meus potes, tá, gente? Eu vou escrever aqui com essa caneta Bic escrita fina, preta, que ela aceita verniz e ela é boa de escrever. Mas vocês podem usar também o marcador de CD para escreverem. Só que daí, se vocês forem usar o marcador de CD... Vocês esperem esse rótulo tá bem seco, porque depois se vocês passarem o verniz em cima, corre o risco de borrar. Com essa caneta aqui, se vocês passarem o verniz, ela não vai borrar. É uma caneta bem comum, vocês encontram em qualquer papelaria e fica bem legal, tá, gente? Então, vocês vão escrever bem acima, que aqui a gente vai colocar umas florzinhas, tá? Então, a gente vai escrever bem acima. Se vocês tiverem alguma letrinha bem pequena, não pode ser muito grande, porque o rótulo já é pequeno, tá, gente? Então, aqui vamos escrever. Aqui já escrevi, ó, chá. Até ficou meio tortinho, gente, porque é ruim a gente tá fazendo longe, então não fica bom de escrever, tá, gente?
Mas aí vocês fazem bem direitinho e fazem melhor que eu. Outra coisa, aqui tá, ele tá bem ruim de escrever, porque o rótulo ainda tá bem molhado, mas vocês podem esperar secar bem, que ele vai ficar melhor para vocês escreverem. Então, aqui já escrevi em todos. A gente vai fazer uma pinturinha, tá, gente? Vamos fazer um verde aqui antes de aplicar as florzinhas. Então, aqui eu utilizei tinta PVA verde oliva, amarelo ouro e branco pra gente fazer esses detalhes. E aqui eu peguei um pincel bem velhinho e bem descabeladinho, ó, que ele fica bom pra pintar bem, quanto mais descabeladinho, melhor. Daí vocês vão começar com o verde, vão fazer esse detalhe aqui, ó. Que ele parece um detalhe sem importância, mas fica muito lindo na peça, ó. Vamos fazer isso aqui. E agora aqui vocês vão puxando pra cima, ó, bem assim, ó. E afinando. Faz do outro lado também. Comecem larguinho aqui e vão afinando pra cima. Bem assim, ó. E vão fazer uns dois menorzinhos aqui no meio. Vão afinando pra cima. Daí, coloquem o verde em todos, primeiro que vocês vão fazer. Espere secar um pouquinho, que depois a gente vai vir com o amarelo. Vamos fazer em todos eles a mesma coisa. Então, aqui eu coloquei o verde em todos. Aí, sem lavar o pincel, não precisa lavar o pincel, vocês só dão uma limpadinha, pode deixar ele sujo ainda de verde. Aqui eu não lavei, ele continua verde aqui, ó, tá? Só tire o excesso e daí vocês vão vir fazer a mesma coisa com o amarelo. Vocês vão sobrepor a esse verde aqui, ó. Ele ainda tá molhadinho, mas não faz mal, porque daí ele vai se misturar com o verde. Vamos fazer só uns pontinhos amarelados, ó. Não coloquem muito para não tapar todo o verde, só uns pontinhos mesmo. Daí, assim, vocês fazem nos três. Então, aqui coloquei o amarelo nos três também. Agora, sim, vocês vão limpar o pincel. Vão lá secar bem, que a gente vai utilizar o branco. Tá, gente? Então, aqui eu venho com o branco agora e pincel limpo. Quanto mais escabeladinho for o pincel, ele vai ficar mais legal. Vocês peguem um pincel bem velhinho que tiver aí, dão umas batidinhas. E aqui vocês fazem só uns pontinhos brancos também, não muita coisa. Só umas... Dá uma luz aqui, ó. Sempre deixando aparecer os três tons, o amarelo e o verde. E não vão tapar essas cores com o branco. Tá, gente? Assim vocês vão fazer em todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixem no comentário, gente, que eu vou respondendo assim que eu posso. Geralmente, eu consigo responder vocês só de noite, na parte bem tarde da noite. Durante o dia é bastante corrido, então eu não consigo responder muito, mas vão deixando os comentários aí, que aos pouquinhos eu vou respondendo a cada um, tá, gente? Olha que legal que fica. Assim vocês fazem todos. Aqui, ó, já todos pintadinho, dei uma acelerada na secagem com o secador pra gente começar a colar, tá, gente? Então, vamos começar a colar aqui com chá. Daí, vocês vão colocando, passar um pouco de cola atrás. Eu passo com o dedo mesmo, gente. Não uso pincel aqui, porque eu, ó, passar um pouquinho de cola atrás. E vou fazendo a colagem. Esse aqui é do açúcar, é o açucareiro, ó. Vamos colocar aqui. Ó, pressiono bem nas laterais e assim vocês vão colar em todos, tá, gente? Ó. Vou colocar o último detalhe da nossa peça para finalizar a aula de hoje, que foi bastante longa, mas bem proveitosa, gente. Vocês vão aproveitar muito essa ideia, vão vender muito desses potes, tá, gente? Aqui eu vou utilizar apliques de rosinhas que eu já ensinei no canal, tá, gente? Vou deixar aí no link, tem vários vídeos que eu já ensinei esses apliques de rosinhas. E aqui eu vou fazer umas mini folhinhas, só eu faço
uns quibezinhos, dou uma achatada e faço uma divisãozinha no meio, bem simples as folhinhas, ó. Quem tiver moldezinho de folhinha, aproveita os moldezinhos e faz. Daí vocês só dividem assim, ó, uma a uma, só fazem uma marcaçãozinha em cada uma. Então, aqui eu passei um pouquinho de cola nas costas, na parte de trás das folhinhas e vou aplicar algumas folhinhas. Daí, vocês coloquem quantas vocês quiserem, vão ajeitando, vão fazendo do jeitinho que vocês querem, tá, gente? E vocês podem criar ou fazer detalhes diferentes em cada peça, que daí vocês vão fazendo todas uma diferente da outra, pode mudar as cores. Eu optei por essa cor marfim e dourado, porque eu acho que são duas cores que casam muito bem. O marfim, o dourado e o marrom fica bem legal, tá, gente? Então, vocês vão colocar umas folhinhas aqui e algumas aqui em cima. Daí, vocês coloquem quantas que vocês quiserem. Vou colocar 4 embaixo e 4 em cima. Eu gosto de passar cola na trás, que daí eu só vou pegando e botando no lugar. Depois colocar as folhinhas, então, vamos passar um pouquinho de cola e vamos aplicando as rosinhas, tá, gente? Daí vocês coloquem também quantas vocês quiserem, em vários tons, umas mais fortinhas, umas mais fortinhas. Onde é que foi a rosinha? Tá, vamos pegar outra aqui. Ó, vão colocando. Essa rosinha ainda tá meio molhadinha, não vai dar pra mim apertar muito. Daí, vocês vão vendo como vocês querem, ó, gente. Acho que eu vou botar 4 aqui embaixo e eu vou botar menos lá em cima. Vou botar uma bem clarinha aqui nesse ladinho. Ó, gente. Então, vocês coloquem aqui também, ó. Esses apliques tem que também estar bem sequinho pra vocês colocarem, que daí vocês podem apertar bem, ó. Ó, gente, que lindo. E vamos colocar também aqui em cima umas 3. Um pouquinho de cola. Ó, gente, que graça. Então, assim, vocês vão fazer a mesma coisa nas outras peças, tá bom, gente? Ó, gente, que graça que tá ficando. Então, assim, vocês vão fazer a mesma coisa nas outras peças aqui, tá, gente? Então, gente, depois de colocar todas as rosinhas em todos os potes, vocês vão esperar secar para vir e fazer esse acabamento aqui, ó. Vocês vão preencher aquela emenda que a gente fez ali, aqui, e aqui em cima também, ó. Vocês notem que eu coloquei aqui, tá, gente? Ó, além de reforçar a peça, vai ficar mais difícil, qualquer batidinha quebrar e fica mais reforçada. Então, se vocês quiserem deixar assim, já vai estar pronta a peça de vocês. Mas mesmo assim, eu vou ensinar uma pintura para vocês fazerem, se vocês quiserem deixar com esse efeito, ele dá uma diferença, ó. Aqui ele tá assim mais pálido, tá uma cor mais apagadinha. Se vocês quiserem dar essa acentuada com a pintura, ele fica bem legal. Eu vou ensinar para vocês numa peça só, se caso vocês queiram fazer, tá bom, gente? Aqui eu já adiantei nessas duas peças, olha o efeito que dá com a pintura. Eu adiantei nessas duas peças e deixei uma aqui para fazer junto com vocês. Aqui, então, eu vou fazer a pintura com o giz pastel, tá, gente? Aqui eu vou colocar... Aqui eu coloquei, já raspei com um estilete, o giz pastel, esse amarelo bem forte, que raspei com estilete. O marrom a gente vai utilizar. E essa cor aqui é um telha, ó, gente. Vocês também raspem para fazer o telha. Aqui vocês vão misturar essas duas cores, o telha com o marrom. Porque eu não quero nem marrom e nem telha, então vou misturar as duas cores, tá? Pegar esse restinho aqui dos outros que eu já fiz, vamos misturar, ele vai ficar um marrom mais amarelado, mais telha mesmo. Ó, ele não vai ficar nem marrom e nem telha, ó. Ele vai ficar uma mistura dos dois, tá bom, gente? Então, aqui vocês vão pegar um pincel com as cerdas bem macia e vamos começar passando
nessas marcações que a gente fez, o amarelo. Assim a gente vai fazer em toda a peça. Primeiro a gente vem com amarelo e depois a gente vem dando aquele tom telha, marrom, aquele outro tom mais escurinho, tá, gente? Então, assim, vão passando em todas essas marcações. Passei demais ali, ó. Pode passar um pouquinho pro lado. Isso vocês vão fazer depois que a peça estiver bem seca. Vocês deixam secar de um dia para o outro. Então, daí vocês vão fazendo todas as marcações da tampa. E nessa parte aqui, também vocês vão passar esse amarelo, ó. Vão sombreando toda a volta. E aqui por dentro também, ó. Pode passar um pouquinho para cima. Aqui vamos sombrear também essa partezinha aqui, ó. Toda a volta aqui, ó. Bem aqui onde a gente fez esse acabamento ali, que foi feito depois a emenda, tá, gente? Vamos fazendo em toda a volta. Pode deixar bem amarelinho, que depois... Mas só aqui nessas partes, que depois com o marrom ele não vai ficar amarelo assim, ele vai ficar bem bonito. Aqui vocês vão fazer na volta também. Na volta do rótulo. Vão fazer aqui nessa parte da alça aqui, onde tem essa emenda, aqui atrás. Pode colocar um pouquinho embaixo. E assim vocês vão fazendo. Vocês vêm primeiro com todo o amarelo e depois a gente vem com o marrom, então. Aqui em cima também vocês podem fazer, ó. Um pouquinho. Nessa parte aqui mais aprofundada, vocês podem colocar. Daí vocês vão vendo. As partes mais profundas, vocês vão fazer isso aqui, tá, gente? Então, aqui já passei o amarelo em toda a peça. Então, eu vou vir agora com um pincel menor e vou colocando o marrom, tá, gente? Nos mesmos lugares que eu coloquei o amarelo, agora eu vou colocar o marrom. Daí, vocês vão usar pouco aqui, vocês não vão botar tanto que nem o amarelo. Só mesmo para dar uma profundidade aqui nessas partes. Vão passando aos pouquinhos. Todos os lugares onde colocar o amarelo, vocês vêm fazendo isso, ó. Então, assim, gente, finalizando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E vocês sabem que eu procuro trazer para vocês sempre peças que vocês vão fazer e em seguida já vão estar vendendo, tá, gente? Então, são peças bem vendáveis, aproveitem bem essa ideia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aproveitem bastante. Não esqueça de deixar o seu like também. Quem não é inscrito no canal, aproveita, já vai lá, já se inscreve. Clica no botão de inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações, tá, gente? Para vocês receberem todos os vídeos novos que aqui é postado. E também vou deixar aqui abaixo da descrição, aqui na descrição, o link das minhas outras redes sociais, no qual eu faço bastante conteúdos rápidos e fáceis de fazer. Então, vocês me sigam lá, que tem bastante coisa fácil, principalmente para quem é iniciante. São vídeos bem simplesinhos, tá, gente? Então, até o próximo vídeo, até a próxima semana. Tchau, tchau!